Essa semana completou um ano que a pandemia chegou no Brasil. Um ano que as medidas preventivas começaram a ser tomadas. E nós resolvemos fazer esse vídeo de reflexão. Porque as coisas agora, depois de um ano, né, Álvaro, só pioram, né? E a gente também, né, vai falar um pouco do que a gente tá fazendo, né, e refletir um pouco também do que outros viajantes também estão fazendo, quais são as atitudes, né? Porque eu acho que nesse mundo, né, que a gente vive, nós não somos únicos, né? Tem outras pessoas, então as nossas atitudes também afetam aos outros, né? Então, se liga nesse vídeo. Olá, pessoal! Eu sou o Álvaro. E eu, a Fernanda. Nós somos do Viagem de Carro. Eu me lembro muito bem, né, que um ano atrás eu fui fazer um aniversário e tava tudo muito incerto. As notícias sobre a pandemia ainda, né, estavam pipocando ainda, a gente não sabia de nada. Mas a quarentena ia começar 2 dias depois dessa festa de aniversário, então ainda tava permitido. E aí eu tava insegura, mas, né, eles resolveram fazer. Foi assim, a gente nem sabia como se cumprimentar, né, se beijava, assim. Tudo novo, né, todo mundo nunca tinha passado por isso, todo mundo aprendendo, né. E assim, eu já tava, né, quando foi na segunda-feira, as coisas começaram a pipocar, né, as notícias e tudo, eu tava desesperada, achando que tinha pego e tal. Em um ano de pandemia, tu já pegou umas 5 vezes. Porque, assim, pra mim, especificamente, eu já falei sobre isso, né? Tá sendo muito duro isso tudo. Eu acho que tem pessoas iguais, né? Eu acho que todo mundo tá sofrendo, mas uns mais, outros menos, né? E eu tenho sofrido demais, sabe? Eu tenho ficado neurótica, assim, ao extremo. E isso tá sendo tanto difícil pra mim quanto pro Álvaro, porque eu sei que é difícil me aturar, sabe? Com essas minhas neuroses. Mas... quase 1 litro de álcool por dia. Eu passo álcool o tempo inteiro, enfim. A pandemia começou, né? Um ano atrás. Nossa beluguinha ficou pronta no início de abril. Inclusive a gente até falou sobre isso na retrospectiva, né? Nesse vídeo que a gente vai deixar aqui nos cards, que a gente contou a retrospectiva do ano de 2020. E não pudemos ter esse contato, né? No dia, exatamente no dia que ela ficou pronta, na data que ela ficou pronta, né? E essa angústia, né, Álvaro? A gente teve que segurar 3 meses, a gente tinha essa vontade, esse desejo, esse era o sonho, mas teve que segurar. Porque eu acho também, falando um pouco, né, da pandemia, que eu acho que é o foco aqui do nosso vídeo, a questão a gente sempre respeitou desde o início, sabe? Sempre foi muito consciente com relação a isso. Isso, tudo nesse vídeo que a gente botou na retrospectiva. Então, assim... assiste lá. A gente viu, né, que em 3 meses... a gente viu cada vez mais, foi passando, e que não ia resolver, né, Álvaro? A situação não ia melhorar. E a gente resolveu vir, né, tomando todos os cuidados. E... viemos buscar, porque na verdade aqui é nossa casa, né? Então eu acho também que não faria muito sentido ela estar aqui e a gente tá lá no Rio, né? Sendo que a situação não ia melhorar, né? Não tava melhorando. E viemos pra cá, né, Álvaro? Mas agora então, falando da rotina, né? Porque a gente mora dentro de um motorhome. Nós, mesmo tendo uma casa móvel, né? A gente pode ir para onde quiser. Somos livres quanto a isso. Não nos sentimos seguros e principalmente confortável com essa situação de poder estar nessa liberdade numa situação dessa, onde tem muita gente sofrendo muito. A gente chegou, né, a fazer algumas viagens, né, por aqui. Mas a gente via que a curva estava baixando. E fomos para parques nacionais, porque eles abriram. Fomos para praias isoladas. Fomos para cidades que estavam desertas. E assim que as coisas começaram a piorar de novo, a gente se recolheu e agora está quieto de novo.
Porque assim, essa tem sido a nossa rotina. todo mundo quer viajar, sabe? Inclusive a gente, né? Porque nós escolhemos essa vida justamente para isso, né? Para explorar o mundo, né? Explorar o Brasil. Novas culturas, experiências. Mas não é o momento, gente. Temos que esperar um pouco. Eu sei que esse vídeo, né, eu acho que vai ser um pouco polêmico. Total, mas... Porque o que acontece é que, assim, muita gente esquece o seguinte, essa questão do motorhome tá crescendo, eu acho ótimo, mas ao mesmo tempo também, você não tem autonomia de 100%, então você tem que ir nos lugares, você vai ter que conhecer, né, vai querer conhecer também os lugares, vai ter que ir no banheiro descarregar, vai conviver com pessoas, enfim. A gente não tem autonomia de água para ficar sem contato com ninguém. Não temos autonomia para estocar comida. Ou seja, tem que ter contato com as pessoas de qualquer forma. E aí a gente viajando vai ter contato com uma pessoa nessa cidade, na outra. E em todas as cidades tem um monte de atrativos fechados, um monte de atrativos com restrição. Então eu sinceramente não sei qual é a graça de querer viajar num momento desse. E assim, né, eu acho uma pena e eu fico muito triste com alguns viajantes, né, que tem postado como se não tivesse amanhã, assim, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Eu não sei se quem assiste, quem segue essas pessoas não enxerga que eles não têm empatia pelos seguidores deles. Eu acho que isso é uma provocação absurda, não ter essa empatia, sabe? Viver viajando como se fosse sozinho no mundo. Só para postar fotos, para continuar com patrocínios, né? Eu acho que sim, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa, né, ganhar o seu dinheiro. Mas eu acho que no momento que a gente se encontra hoje, eu acho que é o momento de reflexão, como foi no início, né? Esse momento, será que eu posso esperar mais um pouco e ficar um pouco mais recolhido, né? Só que agora, eu acho que é um momento pior do que no início. Porque o início... ninguém sabia de nada, exatamente, ninguém sabia de nada. Agora todo mundo sabe o que acontece. E continua agindo errado e vendo tudo piorar. Então eu acho que é uma geração muito de mimimi negligente. Não é possível. Eu acho que é uma situação, né, complicada. Eu acho que sempre vai ter gente que não vai concordar, né, com a gente, mas, gente... escreve aí pra gente, por favor. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham sobre esse assunto polêmico? Vocês acham que os viajantes que estão postando e viajando como se nada tivesse acontecendo estão certos? Você acha que aqueles que estão mais recolhidos, né, e tentando se reinventar, né, Álvaro, diante dessa pandemia, né? Esperando passar, ou posta fotos antigas, fazem live, mas cada um na sua casa, recolhido, isolado. Ou a galera que tá aí como se não tivesse amanhã e vambora. Então, comenta aí. Um outro ponto também que a gente também quer falar são dos viajantes, né, que estão respeitando, né, tudo que tá acontecendo. Tem muita gente também fazendo reforma, né, também, que é um meio também de se isolar um pouco, né. E se manter na mídia, né. A gente não pode também ficar aqui só martelando e batendo no que a gente acha, né, julga errado. Mas também temos que lembrar que tem muitos viajantes, muitos seguidores que estavam no meio do sonho, sabe-se lá onde, pararam, respeitaram, estão respeitando, estão parados, e ou simplesmente esperando para voltar a viajar, ou arrumaram algum entretenimento, digamos assim. Entretenimento, né? Pra outra coisa, assim, outro... meio de se manter na mídia, mas que de forma isolada e quieta num canto, né? Então a gente também tem que falar bem, né? Tirar o chapéu para essas pessoas. Né? Porque são as pessoas que a gente vê também como um exemplo
igual a gente, né? Assim, que mesmo tem pessoas que a gente segue, né? Que tem milhões de seguidores e são muito conhecidos e mesmo assim resolveram, sabe? Dá o tempo, né? Exato, porque não tem como, gente. Não tem como, sabe? Ficar achando que é só isso, sabe? Eu sei que a gente fala, né, tem falado muito sobre isso, mas eu acho também que a gente, né, muito tempo em casa, acaba querendo, né, muito entretenimento e tudo. Querendo consumir, mas tem o que ser consumido, não precisa ter conteúdo novo todo dia. E a pessoa precisa se reinventar, então... eu acho que mostrar conteúdo novo que tá fazendo e acontecendo no meio desse caos, sabe? Eu acho que é imprudência, sabe? Eu acho que fica aí, né, não sei se um alerta, né, Álvaro? Não, é mais uma reflexão para você que tá aí do outro lado e se espelhe em bons exemplos. Sejam lá quais forem, você julgar quais são para você o bom exemplo, mas sigam esse pessoal. Muitos sabem, né, que a gente tá aqui em Santa Catarina, né, que a gente tá aqui na fábrica, né, da Victoria. Mas assim, acho que a gente tá mais isolado do que nunca, né? A gente pouco vai na fábrica, tá sempre de máscara. Aqui o pessoal tá rigoroso na máscara. Rigoroso, sabe? Então, a gente pouco sai, né? Quando sai, vai no mercado, tenta resolver tudo que tem que resolver de uma vez só. Porque a gente precisa... E as notícias aqui dos estados do sul tá... a coisa tá sinistro. Tá preto, assim, né? Não, ainda não chegou na bandeira preta, tá no vermelho. Só no Rio Grande do Sul, né? Que a coisa tá pior, assim, né? Então, é isso. A gente pede, né, Álvaro, que a gente, né, tenha consciência, né, dos nossos atos, que esses nossos atos acabam influenciando na sua família, nos seus amigos, né? Quem tá próximo de você. Quem puder, fica em casa. Quem não puder, for necessário ir na rua, que vá com precaução. Tome todos os cuidados, né? E juízo. Eu acho que é isso que a gente, né, tá querendo nesse momento, passar essa mensagem, porque tá fazendo, né, um ano de pandemia, pois a gente começou o vídeo falando, semana completou um ano aqui no Brasil, né? E assim, a gente vê que, assim, tem, né, toda essa questão ainda da vacina, né, que ainda tá engatinhando ainda, e toda a negligência, né, que a gente vê por aí, e no nosso meio, né, que é o meio dos viajantes, sabe? Como assim você viajar sabe, e achar que a vida é só isso, sabe? Sendo que a coisa só tá piorando, gente. É isso, eu acho que é uma reflexão para todo mundo, sabe? E eu tô super angustiada. Claro, a gente quer viajar e tudo, mas eu falo com a Álvaro, se a gente tiver que ficar aqui um tempo maior, mais do que a gente previu, nós vamos fazer, sabe? Porque... Não, e já estamos, né? Ninguém previa a pandemia. Aí veio a pandemia 3 meses, 6 meses, 9, já tá um ano. Ninguém agora já chuta uma data de quando isso vai terminar. E nem tão cedo. Eu acho que mesmo com a vacina a gente ainda vai ter que tomar ainda todos os cuidados possíveis, né? O importante durante a pandemia não é só cuidar da sua saúde, a saúde física, mas também a saúde mental. Eu não sei se é por isso que todo mundo já está ignorando qualquer protocolo que seja preventivo da infecção aí pelo vírus, né? E assim, né, a gente fica impressionado quando às vezes a gente sai, tem que ir a alguma empresa e não tem ninguém de máscara, sabe? A gente fica assim apavorado, porque eu acho que a empresa tem que dar o exemplo, né? E a gente fica, será que aqui não tem, sabe? Não tem pandemia, não tem vírus, não tem nada? Porque é aterrorizante, sabe?
também comenta aqui embaixo como estão as empresas e o pessoal aí da tua cidade, Na né? rotina aí do seu dia a dia, aí onde é que você vai? Como é que tá a galera aí? Estão respeitando, não estão? Eu acho que é isso, né, Álvaro? Eu acho que a gente quis trazer um pouco dessa reflexão viajante versus toda essa pandemia, né? E contar um pouco também da nossa rotina aqui durante essa pandemia, né? Porque não é o que a gente gostaria de estar mostrando para vocês, a gente gostaria de estar mostrando lindas paisagens, lugares incríveis, mas a gente tem que mostrar a verdade e discutir também, né, sobre isso, né? Porque eu acho que seria, né, maravilhoso sempre mostrar lugares né, e a gente sempre sorrindo e, né, nada acontecendo. Ou até mesmo, não sei se estou exagerando, mas poderia ser negligência nossa não tocar nesse assunto. Então a gente, né, resolveu discutir, né, um pouco sobre esse assunto que muitos viajantes acabam, sei lá, querendo muitos likes, querendo, né? Não querendo ser esquecidos por vocês. Mas... polêmicas. Mas assim, gente... fica aí a reflexão. Porque aquilo, né, que o Álvaro falou, a gente tá simplesmente aqui, tá trabalhando, né, Álvaro, mais aqui, dentro de casa, na fábrica, e... sabe? E é isso, né? Bem isolado, bem quieto. Bem quietos. Torcendo para que isso acabe logo e a gente vai curtir. Possa postar bastante foto, mostrar vídeos e falar bastante de lugares para vocês, né? Mas agora, no momento... fiquem com essa reflexão. Tchau! A gente estava aqui fazendo a capa e eu lembrei de uma história. Eu tô tão, assim, neurótica e nervosa já, né? Desde o início, como eu tinha falado. E eu lembrei que uma vez eu ando com álcool, né? Líquido, né? O álcool 70% nesse potinho aqui. Ai! E a gente tava lá no mercado, né? A Álvaro lá com a máscara. E aí ele foi. O que foi? Você foi pegar, né, na máscara com a mão suja. Mas com a mão suja, né? Porque ele tava lá. Mas tava do lado de fora, pô. Dana-se, mas não pode. Aí ele foi ajeitar. Menino, eu fui, peguei esse álcool. Puf! Esse álcool, imagina Fernanda com uma arma. O álcool já é uma arma pra ela. Imagina com uma arma de fogo. Não pode ver nada, já vem atirando com álcool. E aí foi no olho do Álvaro, no meio do mercado. Ai, foi horrível. Aí eu me senti culpada, sabe? Olha, álcool não se pimenta, no álcool então, nossa.